Olá, saudações a todos, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à terceira live do Café Psicológico. Na primeira live nós abordamos sobre educação digital versus saúde mental, que foi um tema que foi abordado por mim, Mário Altino. Já agora, muito prazer, sou o Altino e tenho muito gosto então de poder abordar mais um tema convosco. E na segunda live nós abordamos sobre traumas emocionais versus saúde mental com o Adilson Futa e o Fernando Adilson, os dois xarás, né? Falaram então e abordaram sobre traumas emocionais versus saúde mental. Hoje nós estamos aqui então para a terceira live e nesta terceira live nós queremos abordar sobre suicídio. A nossa temática hoje é o suicídio. Tema atual, tema presente no nosso cotidiano, pois segundo dados da OMS, da Órgão das Nações Unidas para a Saúde, a cada 40 segundos no mundo uma pessoa tem ideação suicida. A cada 1 minuto uma pessoa tem tentativa de suicídio. E a cada 5 minutos uma pessoa comete suicídio. Em média, uma pessoa comete suicídio. Então são dados que nós temos aqui que nos preocupam, são dados que nós temos e que realmente chamam a nossa atenção. E nós não devemos ignorá-los porque a cada dia que passa mais pessoas morrem por causa do suicídio. Essas pessoas mostram necessariamente que estão a passar por um sofrimento psicológico, estão a passar por um conflito psicológico, uma pressão psicológica e muitas das vezes essas pessoas não encontram solução ideal e correta para ver os seus problemas resolvidos, a não ser colocar fim à sua vida. Mas, prezados, vamos ser sinceros que alguém que recorre a essa prática acaba causando danos piores com a sua morte, pois fica uma história depressiva, né? Fica uma história triste, uma história necessariamente que nenhuma família quer ter, por um membro ter falecido na sua família, vítima do suicídio. Mas essas pessoas que cometem o suicídio, muitas vezes elas não querem tirar a sua vida, né? Parece até assim uma fantasia, né? Mas essas pessoas muitas vezes elas não querem tirar a sua vida. Elas querem acabar com um sofrimento, com uma dor, com uma angústia. E infelizmente essa angústia então leva-os à depressão, ou seja, essa angústia leva-os à morte e a depressão então acaba sendo uma das grandes razões que nós também poderemos abordar aqui, que necessariamente também origina vários casos de suicídio. Então, falar sobre suicídio, nós queremos aqui primeiramente nos remeter ao termo suicídio. O termo suicídio ele deriva do latim suicadere, que significa em português matar-se. Esse é um termo que foi necessariamente o termo suicídio, a palavra suicídio, o fenômeno de suicídio foi muito divulgado, foi muito usado anteriormente nos séculos passados na Inglaterra por Robert Brown, e esse homem então usou muito essa terminologia e acabou então abordando sobre essa temática. Suicídio é nada mais, nada menos o ato cometido por um indivíduo que tem como fim tirar a sua própria vida. O indivíduo é capaz de tirar a vida, o indivíduo é capaz de pôr fim à vida, o indivíduo é capaz de dar um ponto final na história dele, dizer que aqui chega, que aqui acabou, aqui já não aguento mais, aqui já não posso mais, aqui é o meu limite, né? Mas essas pessoas colocam limites à sua vida, colocam fim à sua vida por um ato de clara rebeldia, um ato de medo e ao mesmo tempo desespero, pois essas pessoas podiam recorrer a uma ajuda, essas pessoas podiam necessariamente buscar um socorro, essas pessoas podiam necessariamente ir até o encontro de alguém que os ajudasse a sair desta situação, desta condição, mas infelizmente acabam por recorrer a essa prática e daí então nós temos cidadãos hoje, né, que infelizmente também causam danos piores às suas próprias famílias, aos seus entes queridos. O suicídio, nós queremos trazer aqui 3 tipos de suicídio muito conhecido e também abordado na obra Suicídio em Angola pelas autoras Edith Neves
e Fausta da Conceição, onde elas tratam o primeiro tipo de suicídio, que é o suicídio altruísta, necessariamente aquele suicídio em que uma pessoa decide colocar fim à sua vida para favorecer outras pessoas que estão sob responsabilidade dessa mesma pessoa. Vamos dar aqui um exemplo de um comandante nas Forças Armadas. O seu exército está fragilizado e ele necessariamente tem uma ideia genial em como acabar com o exército inimigo, e ele então decide de uma forma trágica, de uma forma necessariamente extrema, colocar fim à sua vida para poder salvar o seu exército. Ou seja, ele pode explodir uma bomba, pode necessariamente conduzir uma máquina sozinho para destruir o exército inimigo e automaticamente seu exército então favorecer com isso. Nós consideramos este tipo de suicídio um suicídio altruísta, porque é para favorecer outras pessoas. E ao mesmo tempo também lá na antiguidade é conhecido então como um suicídio, ou seja, como pessoas cometem esse ato, como pessoas kamikazes, né? Temos outro tipo de suicídio que é o fatalismo. O fatalismo é necessariamente uma fase, uma etapa de alta regulação da sociedade, onde o indivíduo comete este ato como um ato que acaba sendo o extremo dele, um ato radical, um ato que ele acaba cometendo muitas vezes porque o indivíduo é um homem deprimido, é um homem que padece por um transtorno de humor, e aqui especificamente a depressão. Então esse indivíduo padece por esse transtorno de humor e esse transtorno vai esgotando com ele, esse transtorno vai acabando com ele, esse transtorno vai diminuir aquilo que é as chances do indivíduo em viver, em continuar a ser saudável, em ser uma pessoa melhor, em ver o lado bom da vida, a beleza das coisas da vida. Então aí o indivíduo acaba colocando fim à sua vida. Nós consideramos um ato de fatalismo. O último tipo de suicídio que eu trago aqui é o suicídio conhecido como suicídio egoísta. É necessariamente aquele suicídio em que a pessoa só pensa nele. É verdade que quem tira a sua vida, maior parte das atenções é ele que está a sofrer, é ele que está com a dor, é ele que está com a aflição, e é ele também que quer deixar de sentir essa dor. Mas para algumas pessoas que tentam suicídio e se salvam, elas depois entendem que tem outras razões que podem fazer com que elas vivam. No caso de quem? A família, a esposa, filhos, parentes mais próximos. Desculpem aqui pelo som aqui desses estímulos externos de viatura, nós estamos aqui numa zona um pouquinho exposta, então pedimos a vossa compreensão. Então o suicídio egoísta, o indivíduo nem faz esse balanço das outras pessoas que dependem dele, das outras pessoas que têm afeto por ele, das outras pessoas que necessitam do apoio dele. Então esse indivíduo acaba colocando fim à sua vida pura e simplesmente pensando nos seus, em si, pensando nas suas razões, pensando nos seus interesses, mas infelizmente uma situação que acaba tirando então a vida desse próprio indivíduo. Para um dos casos aqui de um suicídio considerado e tido como suicídio egoísta é necessariamente o divórcio, né? O indivíduo divorciado, o indivíduo que acaba vendo seu relacionamento desmoronado, tem o fim do seu relacionamento, então esse indivíduo recorre à prática do suicídio pura e simplesmente para favorecer a ele. Mas também, noutra parte, no outro lado da moeda, esse indivíduo acaba recorrendo a essa prática para deixar a outra pessoa com um peso de consciência, para deixar a outra pessoa com uma certa culpa, mas infelizmente a vida continua. O indivíduo tira a sua própria vida, perde, a pessoa que ele deixar vai passar por uma fase também de tristeza, luto, mas depois essa pessoa então supera esta situação que está a viver. O suicídio ela tem algumas fases e nós queremos aqui destacar algumas delas, dentre elas a suicidologia. Suicidologia é nada mais, nada menos do que a primeira fase em que o indivíduo passa, quando o indivíduo vai necessariamente começar a arquitetar, cometer um ato suicida, e o indivíduo então ele vai passar por esta fase que nós consideramos de suicidologia como a primeira fase e a fase da preparação. É a fase em que o indivíduo vai começar a buscar de forma consciente as razões para o suicídio acontecer.
O indivíduo poderá também arquitetar aí possíveis objetos, métodos que ele vai usar para cometer suicídio. O indivíduo vai também ainda nessa fase de suicídio pensar em possíveis locais onde ele pode cometer o suicídio, embora que a maior parte dos suicídios acontecem no contexto intrafamiliar, ou seja, em residências, em casas, no seio da família, é onde normalmente acontece suicídio. São casos raros que acontecem na escola, no local de serviço, nos presídios também acontece realmente, e destacar aqui também um outro ponto que nós podemos aqui falar nos hospitais. Há casos de suicídios também que acontecem em hospitais. Então a primeira fase aqui é a suicidologia, onde o indivíduo, a pessoa vai fazer a preparação para cometer o suicídio. A segunda fase é nada mais do que a fase da ideação suicida. É necessariamente aquela etapa em que o indivíduo vai ter pensamentos de acabar com a sua própria vida. Ele vai começar a pensar, eu preciso acabar, eu preciso deixar de existir, eu preciso não estar mais aqui, eu não sou importante para ninguém, eu não tenho valor para ninguém, eu não presto para essa sociedade. Então, nesta fase da ideação suicida é onde o indivíduo vai necessariamente começar a desencadear propriamente para cometer o suicídio. Temos outra fase que nós consideramos aqui, que então para suicídio. É exatamente uma fase onde o indivíduo lesiona-se sem o objetivo de matar-se, sem o objetivo de tirar a sua própria vida. Nesta fase o indivíduo poderá recorrer à automutilação, poderá recorrer à automutilação, estamos aqui a falar, o indivíduo poderá pegar uma faca, aleijar o corpo, poderá pegar algum outro tipo de instrumento letal ou que venha necessariamente a colocar em risco a vida dele, e ele mesmo usar então esse mesmo instrumento com finalidade também de pôr fim à sua própria vida. Nesta fase do parasuicídio, o indivíduo vai lesionar-se, mas infelizmente o fim maior, né, não é o indivíduo tirar a sua própria vida. Ele lesiona-se, na intenção de cometer um ato de suicídio, mas ele não quer tirar a sua própria vida. Outra fase que nós trouxemos aqui, a última, é necessariamente a tentativa de suicídio. É o ato que visa a morte, mas não alcançado. O indivíduo aqui necessariamente coloca a corda ao pescoço, o indivíduo joga o banco, atira-se, mas ele não então perde a sua vida. Tentou o suicídio, mas teve aí uma graça e safou-se então desse mesmo suicídio e acaba então por permanecer vivo. Temos aqui algumas formas muito frequentes usadas para o cometimento do suicídio. Primeiro é a arma de fogo, o uso da arma de fogo. As pessoas também usam regularmente a arma de fogo para tirar o suicídio. Normalmente as pessoas tiram as suas vidas com arma de fogo, com um tiro na região abaixo do queixo, onde fazem um disparo, ou então alguns mais radicalistas, né, fazem pelo interior da boca, né, no orifício da boca, e alguns poderão fazer pela cabeça. Então são algumas dessas formas que os indivíduos também podem usar para cometer o suicídio. Outra forma então é a intoxicação por medicamentos ou drogas, a famosa overdose. E há muitos famosos, muitas figuras públicas que nós conhecemos e temos ouvidos que perderam a sua vida, ou seja, cometeram suicídio por necessariamente intoxicaram-se, exageraram, pegaram todos os medicamentos que eles tinham aí, ou alguma droga qualquer, e consumiram em demasia, e essa então foi uma das razões que fez então com que eles perdessem a vida. Outra forma usada é a asfixia. Os indivíduos podem necessariamente pegar algum objeto que necessariamente impede com que o indivíduo respire normalmente, e ele então por sua vez acabe também por colaborar para que a sua vida chegue ao seu fim. Outra grande forma que nós apresentamos aqui é a precipitação no vazio, também muito frequente. São indivíduos que vão até o alto do edifício, jogam-se para baixo, querem cometer suicídio, vão para uma pedonal, e aconteceu recentemente também na nossa capital, vão para uma pedonal e jogam-se para baixo,
São indivíduos que necessariamente pegam a ideia das alturas para acabar com a sua própria vida. Tem ainda os indivíduos que cometem também o ato de suicídio através de objetos em movimento. Aqui estamos a falar de comboios, estamos a falar de carros e outros então objetos em movimento que os indivíduos poderão se jogar, se atirar, estar expostos diante desses para que então eles percam as suas vidas. O suicídio ele não tem uma fase em termos de desenvolvimento humano em que ela deve acontecer. O suicídio não acontece só numa fase. O suicídio pode acontecer na infância, acontece na adolescência, na juventude, na terceira idade. Então não existe necessariamente uma fase caracterizada como não, o suicídio só acontece nessa fase. O suicídio poderá acontecer em qualquer das fases, dependendo das motivações, dependendo das razões, do conjunto de informações que esse mesmo indivíduo tem para cometer o suicídio, porque ninguém comete um ato de suicídio no vazio. Normalmente há motivações que levam então a que o indivíduo comete suicídio e por aí então o indivíduo acaba enveredando por essas práticas e conhecer o fim da sua vida. O que é que normalmente causa o suicídio? O suicídio, em 70% dos casos, segundo a OMS declara que 70% dos suicídios acontecem pelo transtorno de humor, a depressão. A depressão, então, acaba sendo uma das grandes razões que faz, então, com que muitos indivíduos cometam o suicídio. Depressão é um transtorno de humor, um transtorno que vem a cometer muita gente hoje, e há vários lemas aí sobre a depressão. Um deles é: depressão não é frescura, é doença, é um problema sério, precisa ser tratado por profissionais preparados para lidar então com esse problema. A depressão ela é muito caracterizada, não basta só dizer que tem depressão. Depressão tem um conjunto de sintomas que a caracterizam. E nós aqui queremos apresentar primeiro a irritabilidade. É um desses sintomas que a pessoa poderá ter. A pessoa irrita-se facilmente, a pessoa terá angústia, vai ficar necessariamente momentos em que estará muito angustiado, em que estará frequentemente angustiado. Outro sintoma aqui que nós podemos destacar é o desânimo, a insônia. A pessoa necessariamente não vai ter dificuldades ao dormir, vai ter necessariamente noites em claro, em que não vai pegar o sono, vai ter apatia, vai ter falta de motivação, o desejo de morrer, a oscilação de humor. É isso que nós estamos a dizer. A pessoa em poucos momentos está alegre, mas a maior parte dos momentos vive uma melancolia profunda, um momento de tristeza profunda. Vai então também ter um sentimento de falta de sentido na vida. Para ele a vida já não presta. A vida já não vale, não há mais sentido, não há mais necessidade de continuar a viver, não há mais necessidade de estar aí enquanto ser humano, enquanto ser social, enquanto pessoa que pode dar de si para outros. Então a depressão é um problema sério. A depressão é um desses transtornos de humor que muito origina os casos e as práticas de suicídio e que nós então por sua vez precisamos prestar atenção. Outras grandes razões também que nós apontamos como causa de suicídio, nós queremos aqui destacar os problemas familiares. Existe muita gente que comete suicídio porque está a viver problemas em casa a qual ele não encontra saída. Existem outras pessoas que cometem suicídio pela perda do emprego. A pessoa perdeu o emprego e ele não se vê mais em condições de conseguir um outro emprego, uma boa outra oportunidade em termos de emprego. Vê-se necessariamente que terá muita pressão do ponto de vista psicossocial para resistir aquilo que são as necessidades da família, das pessoas que estavam sob sua tutela. O que causa também o suicídio é o envolvimento com drogas, conforme nós aqui dissemos. Indivíduos que se envolvem com drogas chegam a uma fase, que é a fase necessariamente da dependência química, em que o indivíduo já não consegue necessariamente se desviar dessa situação. O indivíduo começa também a ter transtornos depressivos, e esses transtornos depressivos podem desencadear a ideação, a tentativa, até a prática do suicídio. O bullying, acontecido muitos casos nas escolas. As agressões psicológicas que crianças, adolescentes, jovens estão expostos no contexto escolar.
poderão fazer com que esse indivíduo também desencadeie a uma prática do suicídio, por causa da humilhação, por causa da agressão, da intimidação que ele está, por sua vez, então, a sofrer no contexto escolar. Daí então o indivíduo desencadeia para essa prática. A falta de amigos ou morte de pessoas queridas também podem desencadear o suicídio. A insegurança, baixa autoestima, estado terminal. Estado terminal, queremos aqui destacar aquelas pessoas que foram diagnosticadas com uma doença que já não tem cura, que tem dias para que essa pessoa deixe de respirar, para que essa pessoa deixe de falar. Então essas pessoas recorrem também ao suicídio porque entenderam que já não há mais por que fazer outras pessoas sofrerem, porque eles estão a terminar, estão num estado de doença avançado e que a qualquer momento então, essas pessoas vão perder as suas vidas. Destacamos também aqui alguns transtornos ou traumas. Destacamos aqui o transtorno de personalidade, a bipolaridade, a esquizofrenia, o transtorno de estresse pós-traumático. São esses alguns transtornos do fórum psicológico que podem então também desencadear ao comportamento suicida. E por último, queremos não falar do menos importante, das pressões psicossociais e discriminação, né? São os indivíduos que cometem suicídio porque estão a ser necessariamente rejeitados pela sociedade, estão a ser necessariamente agredidos pela sociedade. Vamos falar do indivíduo que começa a descobrir-se enquanto ser humano, começa a descobrir as suas capacidades do ponto de vista psicossexual. E o indivíduo descobre que tem uma inclinação para a orientação sexual diferente daquelas pessoas que têm a heterossexualidade, e o indivíduo enveredou ou está a enveredar para a prática da homossexualidade. Esta não aceitação pode fazer com que este indivíduo então também praticamente recorra à prática do suicídio. Queremos aqui, para terminar e não ser muito extensivos na nossa abordagem, trazer aqui algumas estratégias de coping para quem está a passar por ideias suicidas. Queremos aqui trazer algumas dicas. Primeira dica é buscar ajuda, orientação. Isso é falar com alguém. Se você tem alguém que está a passar por uma fase de ideação suicida, então oriente essa pessoa, apoie esta pessoa. Eu aconselho esta pessoa a procurar um médico, a procurar um psicólogo, a procurar um psiquiatra, para que ela então possa ter algum apoio, para que ela possa então ter alguma orientação de como é que ela poderá lidar com esta fase, com esta pressão, com esta ideação suicida. Queremos também aqui acrescentar, ficar com a pessoa e não ignorar a situação. Nesse caso, prestar um apoio emocional. Para nós que conhecemos essas pessoas que estejam a padecer por uma ideação suicida, então nós devemos dar apoio a esta pessoa. Não devemos ignorar o fato desta pessoa um dia dizer que quem me dera não existir, quem me dera não estar mais aqui, quem me dera deixar de respirar. Então é necessário não ignorar essa situação e prestarmos o apoio emocional a esta pessoa para que ela não recorra à prática do suicídio. Queremos aqui também mostrar que é necessário, para evitar suicídio, restringir essa pessoa a acesso com meios letais, necessariamente facas, cordas, armas de fogo, medicamentos e outros meios que estão no nosso lar e sejam então meios que a pessoa que esteja com ideação suicida, com tentativa de suicídio, poderá recorrer a qualquer momento para pôr fim à sua vida. Então é necessário afastar essas coisas do contato dessa pessoa para que ela necessariamente não recorra a estes meios. Aqui queremos deixar também outra dica, que é necessariamente perguntar sobre tentativas anteriores. Falar com a pessoa e tentar saber se ela já teve uma tentativa de suicídio. Procurar saber se ela já teve uma iniciativa de suicídio. Como é que ela fez? Como é que ela pensou fazer? Como é que ela arquitetou fazer? Como é que ela, por sua vez, pragmatizou aquilo? E qual foi o resultado? Então é necessário falar com ela sobre tentativas anteriores de suicídio para que nós consigamos então prestar também a devida ajuda a esta pessoa. E por último, nós queremos aqui dizer que é necessário sermos afetuosos, de darmos o devido afeto a essa pessoa.
estarmos com ele o tempo que for necessário, ouvirmos a preocupação desta pessoa, prestarmos o devido apoio a essa pessoa e não ignorarmos esta pessoa. É necessário entender que o afeto é de extrema importância para salvarmos vida, porque toda vida importa, toda vida é essencial. E nós não devemos deixar, não podemos aceitar vermos familiares nossos, vermos amigos nossos morrerem pela prática do suicídio, quando nós podíamos apoiar mais essas pessoas, quando nós podíamos estar mais perto dessas pessoas, quando nós podíamos sair mais com essas pessoas. Então, meus caros, ilustres senhoras e senhores, é necessário compreendermos que nós podemos ser agentes que podemos parar o suicídio, mas para isso nós precisamos dar a devida atenção às pessoas que temos ao nosso redor e estejam então a padecer por um suicídio. Então nós queremos aqui terminar a nossa apresentação e dizer que falar é a solução. Mostre para essa pessoa que ela tem que falar, ela tem que contar, ela tem que se abrir, ela tem que buscar apoio, ela tem que buscar ajuda, porque esta fase em que ela está a passar vai ser mesmo ultrapassada, passa a redundância aqui. Então vamos ajudar os nossos familiares, vamos ajudar os nossos irmãos, vamos ajudar aquelas pessoas que estejam a passar por uma situação difícil. Obrigado, prezados, eu agradeço pela vossa audiência, por estarem aí do outro lado. Eu sou Mário Altino e tive muito prazer e muito gosto, então, nesses breves instantes, poder partilhar convosco sobre esta temática que é muito importante, que é o suicídio. Diga não ao suicídio e ajude as pessoas que estejam a passar por uma ideação suicida a não praticarem suicídio. Vamos salvar vidas e vamos ajudar a ter pessoas mais saudáveis, mais robustas do ponto de vista mental e a termos uma sociedade melhor, porque mente saudável, mundo melhor. Bem-aja, viva, e contamos convosco em próximas ocasiões, na próxima live Café Psicológico, onde nós vamos então estar a abordar o tema burnout, quando o trabalho se torna esgotante. Então, não fique de fora, fique atento e temos a certeza que tu vais gostar então desta edição que vem dentro de breve. Obrigado pela vossa audiência, paz e saúde mental. Estamos juntos.